Bom dia, como você está? Estou aqui para trazer mais um vídeo para você. Agora, na continuação do Evangelho de Lucas, eu havia dado uma parada para postar alguns vídeos sobre evangelismo, né? Que tem sido muito bom, as pessoas têm aproveitado, mas agora nós precisamos voltar a estudar o Evangelho de Lucas. Então hoje eu vou ler os versículos 14 a 30 do capítulo 4, que fala sobre quando Jesus voltou para a sua terra e explicou a sua missão e ele foi duramente rejeitado. Vamos descobrir nesse vídeo hoje aqui que história foi essa, né? Como é que ele foi rejeitado e qual é a missão específica de Jesus. Então hoje nós voltamos novamente a estudar o livro de Lucas. Mais adiante na explanação aqui eu vou ser ajudado pelo livro, esse aqui, Filosofia e Fé Cristã, do Colin Brown, Edições Vida Nova. E esse aqui, Notas e Comentários à Harmonia dos Evangelhos, do Egídio Gioia, da Juerp. Então, vamos lá. Eu peço que você tenha bastante atenção aqui no texto, né? Nessa leitura, porque logo já a gente comenta, a gente explana, e que o Espírito Santo de Deus nos dê o entendimento. Capítulo 4, então, versículo 14 a 30. Vamos ler aqui que episódio foi esse. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a vizinhança. E ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Ok, você prestou atenção na história? Então agora nós vamos dar uma examinada, o que aconteceu aqui, que situação era essa, né? Veja que nos versículos 4 e 15 diz que ele estava sendo glorificado por todos, né? Cafarnaum, Caná da Galileia, cidades vizinhas ali. Até então estavam aceitando a mensagem dele, de uma maneira boa, digamos assim. Mas quando ele entrou em Nazaré, onde ele foi criado, começaram a acontecer algumas coisas. Bom, a missão dele, que ele menciona aqui, havia sido profetizada 700 anos antes desse acontecimento pelo profeta Isaías. O profeta Isaías já tinha escrito esse versículo aqui. Aí quando ele chega na sinagoga,
lhe é entregue o livro para que ele leia na sinagoga. Ali, os judeus, depois que perderam o templo na destruição babilônica, eles se reuniam em sinagogas, né, que eram lugares de oração, de leitura da palavra e tal. Então deram o livro para ler e ele leu o texto profetizado 700 anos antes, porque Deus avisa antes o que ele vai fazer depois, né? Então ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus leu aquilo que era a própria missão dele, o que tinha sido profetizado. O que significam essas palavras? Evangelizar os pobres. Que pobres? Os pobres de espírito, os humildes e contritos de coração. Aquela pessoa que recebe a palavra de Deus com humildade. Proclamar libertação aos cativos. Que cativos são esses? São os escravos do pecado e agrilhoados por Satanás. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Vive uma vida miserável, de consequências horríveis na vida, na família, em tudo, porque ele é escravo do pecado. Jesus agora veio, né, e deu a oportunidade de libertar os escravos dos pecados, para não viverem mais dessa vida miserável e desgraçada. Restaurar a vista aos cegos. O que significava isso? Ele restaurou a vista aos cegos fisicamente e espiritualmente também. Quantas pessoas existem no mundo que não enxergam a verdade? São iludidos pela mídia, são iludidos por a ideologia, são iludidos por costumes familiares e jamais abrem os olhos para enxergar. São cegos. Ele abriria os olhos dessas pessoas também. Pôr em liberdade os oprimidos. Que oprimidos são esses? Os oprimidos pelo pecado, moral e espiritualmente. Essas pessoas que estão fortemente oprimidas. Quantas pessoas, talvez você conhece, estão em depressão, em ansiedade, pensamentos obsessivos, e o que é dado para elas, remédios que agem no sistema nervoso central, dopa a pessoa, mas a cura não vem, né? Dizem, é o mal do século, é uma doença, mas muitas vezes é falta de perdão, é vida desregrada, já viveu numa família complicada e ficou com vários traumas, né? É preciso ser liberto desse negócio aí. Proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é o tempo da libertação, o tempo do perdão e o tempo da salvação. Ou seja, agora quando Jesus estava vindo, eu estou proclamando agora o ano aceitável do Senhor. Deus Pai vai receber vocês. Ele veio aqui para restabelecer a aliança, encontrar vocês, ter um encontro, se aproximar. Esse é o ano aceitável, aproveita agora. Algumas pessoas querem torcer o significado desse texto, o que é um crime, né? Porque quando se interpreta um autor antigo, nós temos que colocar qual é o pensamento do autor, né? Não o que a gente acha segundo o pensamento de hoje, né? Mas alguns tentam torcer. Vejam, a teologia da libertação quer dizer que os pobres, os oprimidos e os cativos seriam os excluídos. Hoje em dia se fala muito nos excluídos sociais, né? E a evangelização é libertar o pobre de seus opressores. Ou seja, o pobre é um santo e o opressor é um maligno. Não, a palavra de Deus, o ensinamento de Jesus, o ensinamento da Bíblia é que todos pecaram, ricos e pobres. Existe rico humilde, existe pobre orgulhoso. Não é pela condição financeira, social, que a pessoa é pecador ou não é. Todos pecaram, todos têm as suas mazelas, né? Mas para essa interpretação torcida, fora da realidade, né? Evangelização é libertar o pobre de seus opressores. E de que maneira? Pela violência da luta de classes, culminando em mudanças de estruturas socioeconômicas. Omitem o pecado original, ou seja, todos pecaram,
virando o pecado numa simples alienação social. Não é o que Jesus disse. Essas são interpretações humanas, ideologias humanas, que visam somente o aqui e o agora. Não foi para isso que Jesus veio. Lembre-se que quando Jesus veio, Israel era também súdito, escravo de Roma. E eles queriam muito se libertar daquele jugo ali. Mas por que eles estavam debaixo daquele jugo? Porque rejeitaram a Deus, e Deus avisou desde o Antigo Testamento, pelos profetas, que se eles rejeitassem a Deus, colocassem a Deus em segundo plano, quais seriam as consequências? Eram exatamente aquelas. Então eles tinham que arrumar a vida deles com Deus e não querer se livrar das consequências dos romanos estarem subjugando eles, né? Porque normalmente o ser humano quer só as consequências boas, mas as atitudes boas para com os outros e para com Deus, isso falta, não é? Então aí perguntaram para Jesus, tentando pegar ele, mostraram uma moeda, né, de César. Nós devemos pagar imposto a César? Jesus pegou a moeda. De quem é esse efígie? Aí eles responderam, de César. Aí Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus jamais se meteu nessa questão político-partidária, e sim na relação principal, que é o homem com Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, arruma a tua vida com Deus. As outras coisas eu dou um jeito, mas primeiro o principal. Então não pode torcer o texto, dizer o que Jesus não disse, tentando vir com essa política aqui, né? O Pondé, né, que é um filósofo, escreve na Folha de São Paulo, o que ele fala sobre essa visão de ver o pecado sempre nos outros, né? Olha que interessante. Ele chama isso de a visão do homem sem responsabilidade moral. E você sabe, teologia da libertação e essas visões libertadoras humanas têm essa visão de que o mal está sempre no outro e não olham nunca para si, né? Então Pondé diz, o mal está sempre na classe social, na relação econômica, na opressão do poder. São movidos por um sentimento de pureza. O outro é o porco capitalista, o burguês. Ele não. Ele está salvo. Não há contradição interior na moral esquerdista. As pessoas se auto-intitulam santas e ficam indignadas com o mal no outro. Nunca olham que todo ser humano tem mal, seja direita, seja esquerda, todo tem mal, né? O capitalismo é um problema? Claro que é um problema. Mas é um problema botar só no capitalismo o mal e não enxergar que o seu lado também tem vários problemas, né? É a condição humana. Então aí o Pondé cita um texto aqui de outro filósofo, né, o Chesterton. Veja que interessante. Quem deixa de acreditar em Deus começa a acreditar em qualquer outra bobagem, seja na história, na ciência ou em si mesmo. E olha o que ele diz sobre esse último, acreditar em si mesmo. Essa é a coisa mais brega de todas. Porque, claro, como o homem vai acreditar em si mesmo? Se em si mesmo só há miséria, só há pecado, só há desgraça, só há mal, né? Se eu não consigo me enxergar no espelho e conhecer a minha natureza, como é que eu vou me achar um libertador, né? Mas vamos adiante, né? Então, Jesus veio, sim, para evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr liberdade aos oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor, né? Para os humildes de coração, libertar do pecado, mostrar que Deus está pronto a aceitar, né? Passando então para a outra parte, a rejeição de Jesus, Jesus disse, quando ele leu aquele texto, o Espírito do Senhor me ungiu para. Então todo esse processo é comigo, Jesus. Quando ele disse isso, os vizinhos dele, que o conheciam desde criança, já... Não, mas para aí, tá muito bonito isso tudo que está dizendo, mas esse não é o filho de José? Em outros textos paralelos diz, nós não conhecemos a mãe dele, os irmãos dele. E aí mostra uma outra característica aqui do ser humano. Eu não sei o que você acha disso.
parece que a gente só valoriza quem não é do nosso lado. A gente valoriza um estrangeiro, valoriza alguém que a gente admira por sua sabedoria, mas alguém de longe, mas os de perto a gente não valoriza. Se alguém vem e diz assim, olha, o teu vizinho ali, ele ganhou um prêmio Nobel, ele fez doutorado em medicina, mas tu, eu sei quem é tu, eu te conheço, te vejo todos os dias, não sei por que o ser humano tem isso, né? Nós temos isso, mas a gente não valoriza os de perto, valoriza os de longe. Então eles aumentou a incredulidade deles ali, porque não, pode ser todo mundo, mas tu não, Jesus, a gente te conhece, tu é nosso vizinho. Veja que complicado, né? Aqui vamos ver alguma coisa aqui que o Egídio Gioia diz, vejam que interessante sobre isso. Eu dei umas sublinhadas aqui para mostrar para vocês. Essas pessoas então impressionaram-se com o que Jesus disse, convenceram-se, mas não se converteram. Por quê? Ele diz aqui, esta é a tragédia de milhões de almas. A inveja da posição social mais elevada de nosso próximo, especialmente de nossos conhecidos. É um mal arraigado no coração humano tão pernicioso que embota a mente e os mais dignos e sagrados sentimentos de justiça, de humildade, de amor e de patriotismo. Jesus bem conhecia que tais sentimentos operavam na mente dos seus ouvintes e que em seus corações havia muita incredulidade. Ele fala aqui também, quantos ainda que têm a convicção de que Jesus é o Filho de Deus, Salvador do mundo, mas infelizmente não confiam nele como seu Salvador único e suficiente. De qual o resultado? O mesmo dos nazarenos, por causa de seu orgulho, de seu bairrismo, de sua inveja e de sua incredulidade, cometeram um gravíssimo pecado. Ficaram cheios de ira e levantando-se expulsaram da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte em que a cidade estava edificada para dali o precipitar. Ele continua dizendo aqui, os nazarenos, por seu critério errado acerca de Jesus, mostraram que havia no seu coração amargura por haver ele escolhido outra cidade. Ele havia feito muitos milagres em Cafarnaum, fez milagre em Caná, né? E eles, poxa, ele é daqui. Você conhece essa situação humana, né? Escolheu outra cidade, Cafarnaum, Nazaré, e não escolheu Nazaré para fazer os seus sinais, milagres e prodígios. Isso era bairrismo em marcha. Era orgulho em evolução, diz o Gioia aqui. Podemos que ler em seus pensamentos, se tu queres que reconheçamos os títulos e virtudes que agora nos apresentas, faze na nossa presença algum dos teus milagres que fizeste em Cafarnaum. Era evidentemente o materialismo que produzia seus frutos venenosos. Essa tem sido a tragédia que tem arrastado milhões de almas para a perdição eterna. Faze milagres para que vejamos e creiamos. E Deus não opera dessa maneira. Não é um milagre. O importante é a relação com Ele. Milagres é depois. Primeiro é a relação com o Senhor. Então eu te faço umas perguntas aqui que eu anotei, meu querido, minha querida, que está assistindo aí. O que você acha dessa atitude dos conterrâneos de Jesus? Talvez você pense, agiram tremendamente errado. Mas será que você, com os seus conhecidos, com aqueles que moram perto, você também não age assim? Quem sabe você não está valorizando quem está perto, né? Será que nós não agiríamos da mesma forma como eles agiram aqui, né? Você tem inveja que um conhecido seja honrado? Outra pergunta, por que se espera muito do desconhecido? Por que alguém é bom porque mora longe? Você receberia Jesus? Não faria como eles fizeram? Outra pergunta, você recebe Jesus agora? Ele que veio para libertar os cativos e trouxe essa mensagem maravilhosa? Mas não se esqueça, Jesus é exclusivo. É ele e mais nada. Quase que qualquer brasileiro diria, eu recebo Jesus.
mas junto com Jesus recebe várias coisas contrárias a Jesus. E Jesus é exclusivo. A salvação é só por meio dele. Receber Jesus é receber ele. E ele toma o primeiro lugar na vida da gente e muda toda a nossa vida. Tem um texto na palavra que diz assim, ó, no tocante a Deus professam conhecê-lo. Ou seja, essas pessoas dizem, eu conheço Deus. Mas com as suas obras negam o que estão dizendo, sendo reprováveis para toda boa obra. Então veja, não é só dizer eu conheço a Deus, eu recebo Jesus, eu gosto de Deus, Deus está comigo. É realmente ser uma pessoa transformada por ele. Só dizer da boca para fora é inútil, é um auto-engano, não vai servir para nada. Se toda a minha vida mostra que as minhas atitudes não estão de acordo com aquilo que Deus quer, então é melhor que eu seja honesto e diga, que nem esses nazarenos, não, Jesus, vamos te atirar do monte aqui. Captou? É por aí, né? Então eles rejeitaram a Jesus, não queriam o seu plano, apenas os benefícios. Isso aconteceu quando Jesus tocou na ferida, né? E por isso que se usa a frase a verdade dói. Porque quando se diz a verdade, ela incomoda se eu não quero mudança, né? A gente normalmente não quer saber de crítica nenhuma, nem a crítica construtiva. E a construtiva, a que é correta, endereçada, eu tenho mais que me humilhar e aceitar, né? Não sei se vocês lembram do fato, Moisés estava levando a carga de muitas pessoas que ele tinha tirado do Egito. E ele não aguentava mais resolver tudo que é caso, questão pequena. Aí chegou o sogro dele e disse assim para ele, Moisés, divide essa autoridade aí. Coloca pessoas que liderem 100, pessoas que liderem 1000. Eles vão resolver todo esse problema pequeno aí, só vão trazer para ti o problema quando for muito enroscado. Moisés viu que essa crítica era boa, prontamente aceitou. Por que então é tão difícil de a gente aceitar uma crítica construtiva? Né? Um orgulho que eu tenho que sempre estar certo, né? A gente tem que usar a razão nessa questão aqui. Se a crítica é furada, não, eu não quero. Mas se a crítica é verdadeira, vai melhorar minha vida, eu devo aceitar, né? Então, quando Jesus disse para eles que eles estavam cometendo o mesmo pecado que os antepassados, eles ficaram furiosos. Jesus citou o exemplo ali de que naquela época de seca, né, as viúvas em Israel eram também incrédulas, que nem essas pessoas agora, então Deus mandou o profeta para uma viúva do outro país, né? E também mencionou o caso do outro profeta, né, de Eliseu, que tinha muitos leprosos em Israel, mas todos incrédulos, né? Então, Deus mandou Eliseu curar o Naamã, o Ciro, né, da Síria. Então Jesus tocou na ferida quando disse isso. Vocês são incrédulos, vocês não querem e tal, né? E aí eles não gostaram. Então eu queria ler para vocês aqui uma palavra bem curtinha. Não desliga o vídeo, continua aí. Que está na defesa de Sócrates, que Platão escreveu, né? Que é muito interessante. Se você pudesse ler, olha, é tocante, dá vontade até de chorar, né? Aquele pessoal se reuniu para condenar Sócrates, porque não queria mais ouvir as palavras dele, e a defesa que ele faz, toda a apologia de Sócrates é muito interessante. Mas eu peguei uma frase aqui que eu queria ler para vocês, quando condenaram ele à morte, e ele diz as últimas palavras, né? Porque como fizeram aqui com Jesus, que já queriam jogar ele do monte, né? São pessoas que fecham os ouvidos e não querem saber para ver se realmente o outro está certo ou está errado. E no tocante a Deus, meus queridos, a humanidade inteira, praticamente, fecha os ouvidos. Não quer saber. Busca em qualquer outro lugar, mas Deus não. E às vezes querem até matar. Então vejam o que Sócrates disse quando condenaram a beber o veneno cicuta, né? Se imaginais que, matando homens, evitareis que alguém vos repreenda a má vida,
estáis enganados. Essa não é uma forma de libertação, nem é inteiramente eficaz, nem honrosa. Esta outra, sim, é a mais honrosa e mais fácil. Em vez de tapar a boca dos outros, preparar-se para ser o melhor possível. Com este vaticínio, despeço-me de vós que me condenastes. Você viu que interessante? Você está pronto a ouvir a crítica construtiva, especialmente a crítica bíblica, que diz que nós somos pecadores e precisamos de arrependimento? Jesus disse: de dentro do coração do homem procedem os homicídios, os adultérios, as suspeitas malignas, os ciúmes, as invejas, toda espécie de coisa ruim. Paulo disse: nos últimos tempos os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos e um monte de coisa. A Bíblia também diz: não há justo, nenhum sequer. Então escute as críticas construtivas, seja humilde, sobretudo a única que te mostra a verdade. Tudo que é filosofia que tu ouvir vai dizer que tu é bom, que tu pode conquistar, que tu é isso. O universo conspira a teu favor. O único livro que diz o contrário é a Bíblia. Mas você não acha que ele é o verdadeiro e os outros estão mentindo? Então é isso. Por hoje, terminamos por aqui. Espero que tenha sido útil para você e que o Espírito Santo toque, mexa no teu coração, te abra os olhos para enxergar a verdade. E continua compartilhando os vídeos do canal, curtindo, comentando ali para que eu veja o resultado que está dando. E também, se você não é inscrito, te inscreve logo ali no canal, beleza? Então tá, até o próximo vídeo.